Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus. Louvamos a Deus por essa preciosa oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos reunidos para juntos adorarmos ao Seu nome e podermos nessa oportunidade fazer menção da Sua santa e poderosa palavra. Eu estou muito feliz de retornar a esta casa depois de muito tempo. Muitos anos atrás eu estive aqui e nesta feita o Senhor me concede esta oportunidade de poder retornar, e eu já pude sentir a presença do Senhor aqui nessa noite. Quantos já puderam? Glória a Deus. Eu quero acreditar que aquilo que te motiva a estar aqui nessa noite não é outra coisa senão prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus. Manuseie a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Localize o capítulo de número 24. Enquanto você acha o texto, eu quero aqui expressar o meu agradecimento ao pastor Wellington Macário pelo convite, pela confiança. Que Deus continue o abençoando em nome de Jesus, e louvar a Deus pela vida do vosso pastor presidente, pastor Paulo. Que Deus o abençoe e o conceda saúde e graça em nome de Jesus. Crendo que o cumprimentando, eu estou cumprimentando toda a mesa diretora juntamente com todo o corpo docente de obreiro. Que Deus possa continuar vos abençoando em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo de número 28 somente. Mateus 24, versículo 28. Aleluia. Diz assim: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Vou ler novamente. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa preciosa oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite para te louvar, para te adorar e já poder sentir a sua presença, ó Pai. Ó Deus, nesta noite continua falando aos nossos corações através da tua palavra, através da ministração da mesma. Ó Pai, nós estamos aqui sedentos por te ouvir, ó Pai. Que o Senhor venha levantar-nos nesta noite e que o Senhor possa fazer queimar em nossos corações, ó Pai, quando nós ouvimos a sua voz, tendo a certeza de que o Senhor está falando conosco. Amém. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Eu quero também aqui parabenizar toda a coordenação geral da mocidade e parabenizar pelo último. Eu falo pelo último porque eu tive a oportunidade de acompanhar. Quero parabenizar toda a coordenação pelo último Adorarte, o departamento, se eu não me engano, o Jadel. Eu queria estar aqui participando com vocês, não pude, mas eu acompanhei toda a transmissão que fora feita todos os dias. E ali no meu trabalho, se eu não me engano, no terceiro dia, eu tive que desligar o monitor, o computador, porque a glória de Deus também invadiu aquele ambiente lá, da mesma glória que estava aqui. Então que Deus continue abençoando vocês e que vocês não deixem a chama apagar, amém? Pois bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele é um texto que pertence a um dos capítulos na Bíblia mais conhecidos dentro do contexto escatológico da Bíblia, ou dentro da mensagem a respeito dos últimos dias. O capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, ele é um capítulo muito popular, muito abordado, muito lembrado, quando o assunto é os últimos dias, ou quando o assunto é as últimas coisas. O versículo 28, que está inserido dentro deste capítulo,
é um versículo que nos mostra a segunda parte da mensagem do capítulo 24, visto que no capítulo 24, Jesus ele trata de dois assuntos, sendo o primeiro assunto a destruição de Jerusalém e o segundo assunto a volta do Filho do Homem. E quando Jesus agora ele aborda o segundo assunto, no versículo 27 ou no versículo 26, Jesus ele começa a trazer para nós a proporção que seria, ou a proporção que ocorreria à volta do Filho do Homem. No versículo 27 ele diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente, brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus naturalmente está falando para nós que a proporção da vida do Filho do Homem iria abranger desde o oriente até o ocidente. E quando nós chegamos no versículo 28, que é o versículo que nós lemos aqui nessa noite, nós temos aqui uma ilustração da parte de Jesus que vai corroborar com aquilo que Jesus estava falando, pois o mesmo vai dizer: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. É interessante esse texto porque provavelmente na leitura alguns irmãos que estão aqui nesta noite partilham de uma versão que está escrito: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. É totalmente diferente nós olharmos para uma versão onde aborda a respeito das águias e outra versão onde aborda a respeito dos abutres. São totalmente distintos. Porém é interessante dizer para os irmãos que não é necessário uma exegese muito forte, para que nós venhamos ter a compreensão de que a versão aqui mais apropriada é a versão quando fala a respeito do abutre, visto que na primeira parte do versículo nós temos aqui a condição do ambiente onde a ave ela habita. O texto diz: pois onde estiver o cadáver. Então o ambiente é um ambiente onde há seres que estavam vivos e agora estão em estágios de decomposição. Então, visto que a águia ela não habita em meio aos cadáveres, naturalmente falando, não é o ambiente propício para as águias habitarem. Nós vamos perceber que o mais apropriado é quando a versão ela fala a respeito do abutre. E o que é o abutre? O abutre, em uma linguagem muito popular, é o urubu. Na NTLH, nova tradução, linguagem de hoje, nós vamos ter esse versículo de maneira exposta mais ou menos assim: pois onde estiver corpos mortos, ali estarão os urubus. Então o abutre, em uma linguagem popular, ele é o urubu. E é interessante porque nós não ouvimos muita mensagem a respeito do urubu. O que é natural é nós ouvirmos mensagem a respeito das águias. Quantas mensagens você, jovem, já ouviu e ouviu novamente inúmeras vezes a respeito das águias, aonde pregadores, aonde expositores, doutrinadores disseram que você precisa tipificar as águias e ter consigo as características das águias. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que você precisa voar como as águias, caçar como as águias, ter uma postura de águia? Não é natural nós ouvirmos mensagem a respeito do urubu. E por que nós ouvimos muitas mensagens a respeito das águias? Quando nós lemos Isaías capítulo 40, versículo 31, nós temos um versículo que é bastante conhecido, onde o profeta ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O interessante desse texto é que ele quebra a lógica natural, porque aquilo que é o processo natural no ciclo da vida, a gente entende que primeiro a gente caminha para depois correr. Primeiro a gente estabelece passos curtos para depois nós viemos a estabelecer passos longos. Primeiro nós caminhamos de maneira paulatina e de maneira ordenada para que depois nós venhamos caminhar de maneira apressada.
E quando o texto mostra para nós esta parte final, ela quebra basicamente esse ciclo. Porém, não é aqui que eu quero me aprofundar, porém dizer para os irmãos que é baseado nesse texto, que por muitas vezes nós ouvimos mensagens a respeito das águias, mas eu quero ir na contramão disso aqui, e ao invés de falar ou abordar nesta noite característica das águias, que essa juventude aqui reunida precisa ter, eu não vou por esse caminho. Eu vou pelo caminho aqui de abordar características do urubu, que nós não devemos ter, que nós não podemos ter, para que assim nós venhamos estar diante de Deus, sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E cá entre nós, aqui eu sei que existe uma juventude abençoada, que partilha da postura de ser aquilo que Deus o chamou e que tem voado nas alturas. Mas quando eu falo de abutre ou quando eu falo de urubu, e ainda me apropriando da versão ou da questão a respeito das versões, então quando nós temos uma versão onde fala a respeito das águias, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, seria naturalmente uma águia com mentalidade de urubu, seria naturalmente uma águia com postura de urubu, seria naturalmente uma águia com comportamento de urubu, visto que ela não está no seu habitat natural. Então revela aqui a crise vivenciada por esta ave, sendo aquilo que ela não foi chamada para ser, a crise de identidade que existe nessa ave. E quando eu falo de crise de identidade, existem dois pensamentos que permeiam todos aqueles que têm consigo esta crise. É possível nós notarmos que todos aqueles que partiram de uma crise de identidade, em primeiro momento a dificuldade é responder quem são em Cristo Jesus. Quem não sabe quem é em Cristo Jesus, naturalmente ele vivencia ou está propício a vivenciar uma crise de identidade. E todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite, desde o corpo de obreiro até esta mocidade, nós precisamos ter a convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. E quando eu falo de quem nós somos em Cristo Jesus, eu estou falando de uma esfera, eu estou falando de uma palavra central, porque em João capítulo 1 a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem sabe que é filho, ele se comporta como filho. Quem sabe que é filho, ele age como filho. Quem sabe que é filho, ele se veste como filho. E uma vez filho, eu não determino a maneira que eu vou viver, mas eu vivo debaixo da direção do Pai, porque o Pai sabe o que é melhor para a minha vida. O Pai sabe o que é melhor para a minha vida. A comida quem põe na mesa é o Pai, a roupa quem me veste é o Pai, os lugares que eu vou quem determina é o Pai. Quantos aqui nesta noite podem louvar a Deus porque assumiram a postura de filho? E a segunda questão que me chama a atenção é que todo aquele que partilha desta crise de identidade é porque muitas das vezes ele não sabe o propósito para que foi chamado, ela não sabe o porquê Deus o chamou, ele não sabe o porquê Deus o tirou lá do mundo, ele não sabe o propósito de Deus na sua vida. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de funções, porque funções é diferente de propósito. Pregar é função, cantar é função, está estreitamente ligado ao propósito, mas o propósito não se resume nisso. Quando eu dirijo o culto, eu estou cumprindo a função que existe dentro de uma demanda eclesiástica e litúrgica da igreja. Eu estou dirigindo um culto porque há necessidade de alguém dirigir. Quando eu prego, eu estou cumprindo a função porque há necessidade de alguém pregar. Se eu não estivesse aqui, provavelmente outra pessoa estaria pregando. Função. O propósito ele vai mais além. O propósito ele vai mais longe. O propósito ele é mais profundo. E quando eu falo de propósito,
propósito, não tem como eu não lembrar das palavras de Jesus quando ele diz: se o grão de trigo não morrer, ele permanece só, mas se ele morrer, gera outro. Abre aspas isso aqui: o propósito de Deus na nossa vida é morrer, para que outros venham nascer. E quando eu falo de morte, eu estou falando de renúncia, eu estou falando de abrir mão de coisas que estão segundo a minha vontade, de abrir mão de coisas que estão segundo ao meu querer. Na verdade, o evangelho ainda está fundamentado em renúncia, e no reino de Deus não é ganhando que se ganha, no reino de Deus é perdendo que nós iremos ganhar. Jesus, ele diz: aquele que perder a sua vida por amor do reino, ganhá-la-á, mas aquele que amar o mundo, aquele que amar as coisas desta vida, irá perder a sua vida. Então entenda que o propósito de Deus na sua vida é que você venha diminuir, para que se cumpra verdadeiramente o jargão do profeta: que eu diminua, mas que o Senhor apareça. Aleluia! Quando eu olho para a águia partilhando, comungando neste ambiente do abutre, eu percebo aqui uma crise de identidade. Mas como eu disse para os irmãos, eu quero falar a respeito do urubu, eu quero falar a respeito do abutre. E quando eu falo a respeito do abutre, é interessante dizer para os irmãos que o abutre é uma ave necrófaga, é uma ave que naturalmente se alimenta daquilo que está morto. O abutre, ele vive em meio aos cadáveres, ele vive em meio aos seres em decomposição, porque ele se alimenta daquilo que está morto. E talvez alguém possa pensar de maneira cômica e dizer: pregador, é lógico que tinha que ter alguma ave para se alimentar das carniças, porque se não tivesse, como que ficariam os animais em decomposição? Então naturalmente Deus criou o urubu para se alimentar da carniça? É claro que não. Não é prazeroso ao paladar do abutre se alimentar da carniça. E por que o urubu ele se alimenta da carniça? Porque ele se adaptou a viver em meio aos cadáveres. Quando você vai para a fisiologia do animal, a gente percebe que não é isso que Deus criou, ou que não é isso que Deus estabeleceu na criação. Quando nós olhamos para a fisiologia, que é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, especialmente dos processos físicos e químicos que ocorrem nas células e tecidos, nós vamos descobrir que a fisiologia do urubu determina para que ele seja como qualquer outra ave de rapina, porque o urubu ele pertence às aves de rapina. Então no mesmo grupo do urubu tem as águias, no mesmo grupo do urubu tem os falcões, no mesmo grupo do urubu tem os gaviões, no mesmo grupo do urubu tem aves conhecidas pela maneira como caça, pela maneira como se porta, se comporta. Mas o urubu não. O urubu é conhecido por viver em meio às carniças. É mais ou menos assim. É como se as asas do urubu dissessem para ele: voa como as águias. Mas ele diz não. É como se a estrutura física do urubu dissesse para ele: voa como as águias, se porta como as águias. Mas ele diz não. Quando você olha para a garra do urubu, você descobre que a garra do urubu é firme, a garra do urubu é grande, a garra do urubu é pontiaguda, é preparada para caça, mas ela só serve para revirar carniça. O urubu, embora ele tenha toda a estrutura física, ele habita em um ambiente que não era para ele habitar, em meio à carniça. Por quê? Porque não basta ter garra, não basta ter a estrutura, tem que desenvolver as habilidades necessárias. E é interessante, meus irmãos, que quando eu olho para o grupo das aves de rapina, existem as 10 maiores aves, as 10 maiores aves. Na primeira posição, na segunda posição está a ave, se não me engano, chamada condor, e na terceira posição e na quarta posição está os urubus, e depois dos urubus estão as águias, porque existem espécies de abutre ou de urubu que se destacaram e desenvolveram a habilidade necessária para caça. Aí quando você olha
olha para o urubu, e quando você olha para este posicionamento, você vai perceber que não desenvolveram as habilidades. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, salvo engano, versículo 6, Paulo diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, desenvolva as habilidades necessárias pela imposição das mãos. O que faz destacar-se uma geração abutre e uma geração águia é justamente as habilidades. Tem muitas igrejas por aí, tem muitos jovens por aí que tem as garras das águias, tem a fisiologia das águias, canta bonito, prega bonito, tem voz bonita, tem estrutura boa, congrega em uma boa região, mas o seu comportamento não é de águia, o seu comportamento é de urubu, porque não basta cantar bonito, não basta pregar bonito, não basta ter voz bonita, é necessário desenvolver, aleluia, é necessário desenvolver as habilidades. E a palavra que Paulo usa que é desperta. Desperta é acorda aquilo que está dormindo. Deus tem dom para dar, mas quem desperta é você. Deus tem coisa para fazer, mas quem desperta é você. Deus tem mistério de cura para te dar, mas quem desperta é você. A nossa geração, ela está carente dos dons, porque a nossa geração não tem mais a posição que os nossos antigos tinham, a posição de despertar na oração, o dom de cura, o dom de milagre. Está faltando batismo porque falta despertamento, está faltando cura porque falta despertamento. Mas Deus já disse, inclusive nesse ambiente aqui, que Deus está levantando uma geração aqui para fazer a diferença. E eu quero fazer uso das palavras que foi dita no congresso de vocês: prepara as quadras, prepara o ginásio, prepara os ambientes maiores, porque Deus vai levantar jovens aqui nesse lugar, dispostos a despertar o dom de Deus. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Desperte o dom de Deus que há em ti. Oh, aleluia. Desperta o dom de Deus que há em ti. Oh, glória. Desperte o dom de Deus que há em ti. Eu poderia ficar a noite toda falando: desperte o dom de Deus que há em ti. Deus tem coisas grandes para fazer. Aleluia! Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Então, partindo por esse princípio, a garra do abutre são garras ineficientes. O que significa, pregador, a palavra ineficiente? Ela não produz o resultado esperado. Ela não produz o resultado esperado. Tem gente que tem garras, mas não produz o resultado esperado. Tem gente que canta, mas não produz o resultado esperado. Tem gente que prega, mas não produz o resultado esperado. Tem gente que rege, lidera, mas não produz o resultado esperado. Porque o resultado não vem por aquilo que eu faço. O resultado vem por aquilo que Ele faz através de mim. Aleluia! O resultado não vem por aquilo que eu faço. Porque se o resultado vem por aquilo que eu faço, quem faz sou eu. Se o resultado vem por aquilo que eu faço, quem é o lindão sou eu. Se o resultado vem por aquilo que eu faço, quem é o centro das atenções sou eu. Então o resultado vem por aquilo que Ele faz em nós. Então deixa Ele fazer através de você. Deixa Ele fazer através de você lá na congregação onde você congrega. Deixa Ele fazer através de você no conjunto que você lidera, no conjunto que você rege. Deixa Ele fazer através de você. Deixa Ele fazer através de você. Porque Deus não te deu o que te deu para ser ineficiente. É uma mentira do diabo que você é só mais um dentro da igreja. É mentira do diabo que você é só mais um naquele conjunto de 6, de 8, de 10 jovens na sua congregação. O Senhor, Ele quer gerar frutos através da tua vida, independente
independente da tua condição social, independente da tua condição intelectual, independente. Deus não te chamou para ser ineficiente, Deus te chamou para produzir, aleluia. Levanta a sua mão direita lá para cima, em nome de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, jovem. Independente da sua capacidade intelectual, independente da tua condição financeira, independente da sua idade, Deus vai gerar frutos aonde você congrega através da tua vida. Deus vai gerar frutos na rua da tua casa através da tua vida. Deus vai gerar frutos na igreja que você congrega através da tua vida. Se alguém tome posse dessa palavra, louve e adora o nome do Senhor, porque Deus vai fazer você gerar, aleluia. E eu sei que não tem como fugir disso não, afinal de contas, vai avançando, é modernidade e tal, mas eu quero profetizar, eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Se for para ser influência no Instagram, só para ter seguidor e para ter status, Jesus vai te podar, viu? Agora, se você quer ser influenciador no Instagram, para frutificar, Deus vai trazer seguidores de tudo que é lugar. Deus vai te usar na tua rede social, Deus vai te usar no teu Facebook, Deus vai te usar no teu YouTube, Deus vai te usar aonde você permitir ser usado. Se você quiser só por status, Ele poda. Agora, se você quiser transbordar e cumprir o propósito de Deus na tua vida, receba esta palavra: você vai produzir em nome de Jesus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Mas existe, meus irmãos, algumas habilidades dentro desse contexto onde o abutre não desenvolveu habilidades ou características do abutre. Existe, meus irmãos, algumas habilidades que é necessário eu falar para vocês aqui nessa noite, que na contramão daquilo que o abutre é, nós precisamos desenvolver, para que nós não venhamos estar nessa postura de abutre, e para que nós não venhamos habitar em meio aos cadáveres. A primeira habilidade que nós precisamos desenvolver é a habilidade da oração, é a habilidade de orar, é a habilidade de falar com Deus. Mas pregador, orar é somente falar com Deus? Eu particularmente partilho do pensamento que não. Orar é algo mais profundo, orar é algo mais intenso. Orar é a ponte que liga o céu e a terra em um mesmo propósito. Orar nos faz aceitar a soberana vontade de Deus em nós. Oração é confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, não aos homens, mas a Deus. Oração ou orar é nos colocar nas mãos de Deus, como o vaso está nas mãos do oleiro. A oração nunca é só oração. Eu costumo dizer no Instagram que se a nossa geração soubesse o que é oração, não diria coisas do tipo: só orar não adianta. A oração nunca é somente oração. Quando nós vamos para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, a Bíblia diz que Ana, com amargura de alma, ela orou e chorou abundantemente. A história de Ana é conhecedora de todos os irmãos. É uma história de alguém que Deus havia cerrado a sua madre, não poderia gerar, e ela era provocada por Penina, porque ela não gerava, e ela queria gerar. Ou coisa difícil é para quem quer gerar não poder gerar, e mais difícil é quando a pessoa não pode gerar porque Deus não quer que ela gere. Deus havia cerrado a madre de Ana. Aí diz no versículo 10 que Ana, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Só que quando, jovem, você traça a personalidade de Ana no capítulo de número 1,
você não enxerga na interpretação uma mulher amargurada, não. Ela ora com amargura de alma, mas ela não se tornou amargurada. E por que isso, pregador? É na oração que nós mostramos para Deus, é na oração que nós mostramos para os homens, é na oração que nós esfregamos na cara do diabo que o sentimento que nós estamos sentindo no momento não determina na história quem nós somos. Podemos estar em um momento de amargura, mas nós não somos amargurados. Podemos ter perdido uma batalha, mas nós venceremos a guerra inteira, porque nós somos mais do que vencedores. É na oração que nós mostramos que aquilo que nós estamos vivendo no momento não determina a nossa história. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, nós temos uma passagem bastante conhecida de quando Jesus ele vai orar no monte. Ele dá uma ordem aos discípulos para que atravessassem para o outro lado. E quando ele termina a oração, ele desce. E quando ele desce, ele enxerga o barco e os discípulos sendo assolados pela tempestade. O panorama aqui, ou o contraste aqui, dos discípulos e de Jesus é interessante por demais. Porque os discípulos têm barco, mas estão à beira de afundar. Os discípulos têm companhia, mas estão à beira de afundar. Os discípulos têm recurso no barco, mas estão à beira de afundar. Os discípulos têm direção no barco, mas estão à beira de afundar. Jesus não tem barco, Jesus não tem companhia, Jesus não tem direção, que é o remo, mas Jesus ele vem caminhando sobre as águas, aleluia. Porque quem ora, oh meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa: a oração é mais importante do que o barco, a oração é mais importante do que a companhia, a oração é mais importante do que os teus recursos. Nós nunca estaremos de pé diante dos homens se nós não estivermos prostrados diante de Deus. Só caminhará por cima das águas quem ainda estiver no momento de oração, momento de comunhão com Deus. A oração te dará força. Receba esta palavra. A oração te dará força para não afundar em meio às tempestades desta vida. Quando a tempestade vier, você irá permanecer de pé, porque na tua casa tem alguém que ora, e que esse alguém seja você. Se a tua família for reconhecida por uma família de oração, que o maior exemplo de oração seja você. Que se a sua congregação ser reconhecida por uma congregação de oração, que o maior exemplo de oração seja você. Porque tempestades já vieram e muitas outras virão, mas só irá permanecer quem tiver vida com Deus na oração, aleluia. Então na oração nós não afundaremos nas águas ou na tempestade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando eu ainda falo de oração, e eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2 e 3, eu tenho aqui, irmãos, o tempo, eu tenho aqui o dizer, o decreto, a formação, os parâmetros de quando orar. Quando eu olho para Atos capítulo 1, nós vamos ver os discípulos orando antes do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando eu olho para Atos capítulo 2, eu vejo os discípulos orando durante o derramamento e o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Aí quando eu vou ler Atos capítulo 3, aonde estão os discípulos? No rodízio de carne? Não. Na resenha? Não. Peraí, os discípulos já receberam, eles precisam orar? Aonde estão os discípulos em Atos capítulo 3? E a Bíblia diz: e subia Pedro e João.
Aleluia. Ao templo na hora da oração. Aleluia. Então eu aprendo que os discípulos oraram antes do cumprimento da promessa, oraram durante o cumprimento da promessa e oraram depois do cumprimento da promessa. Oh, aleluia. O abutre, ele pode até orar antes da promessa. O abutre, ele pode até orar durante o cumprimento da promessa, porque ele não aguenta mais viver em meio às carniças. Então ele almeja e ele quer viver aquilo que é de Deus. Mas o abutre, ele não ora depois do cumprimento da promessa. Aqui vai um conselho, jovem: ore antes, ore durante, ore depois. Oh, aleluia. Ore antes de começar a namorar, ore enquanto você estiver namorando, e continue orando depois que casar. Ore antes de começar a pregar, ore durante você estiver pregando, e ore depois de pregar. Ore antes de assumir a liderança daquela mocidade, ore durante você estiver na liderança daquela mocidade, e depois que você entregar, continue orando, porque o nosso Deus é o Deus do antes, é o Deus do durante e é o Deus de depois. Aleluia. Ore, 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 ore. O Senhor quer te fazer voar como as águias, mas não se aparte do quarto da oração. Aleluia. Italamai, assumenecanto rabai. Oh, aleluia. A atmosfera deste culto está diferente. E eu sei que parece que é jargão de pregador, e eu nem poderia entreter vocês desta forma, porque tem mensagem aqui para mais de metro. Mas o ambiente deste culto está diferente. O Deus a quem falamos com Ele quando nós estamos em oração, Ele já está presente aqui nessa noite. A presença dEle já está queimando em nossos corações. Eu quero acreditar que depois deste culto, ou até o inferno vai perceber que tem algo diferente em você. Até o inferno vai enxergar que tem algo diferente em você. Você vai orar mais, você vai falar mais com Deus. Você vai entender que quando você chamar os teus amigos no WhatsApp e ninguém responder, você ainda vai dobrar o joelho, porque lá no céu alguém responde. Lá no céu alguém responde. Oh, aleluia! Eu tenho que correr, eu tenho que terminar. Oh, aleluia! Só que é interessante, o mesmo texto que eu estou falando com os irmãos. O coxo na porta do templo chamado Formosa, ele diz, ou ele pede uma esmola, e Pedro diz para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. E diz o texto, e o coxo saltando. É na oração, jovem, que nós recebemos de Deus aquilo que é mais valioso do que ouro. Oh, meu Deus! Aquilo que é mais valioso do que prata. Ei, abutre se contenta com ouro, abutre se contenta com prata. Agora quem é águia não se contenta enquanto não estiver a presença. Oh, aleluia. A presença vale mais do que ouro. A presença vale mais do que prata. Oh, glória. Uma coisa, um legado deixado pelos nossos antepassados para nós é a presença. A igreja de anos atrás não tinha ouro, a igreja de anos atrás não tinha prata, mas a igreja de anos atrás tinha presença. Presença que curava nos hinos da harpa, presença que batizava na oração inicial do culto. Oh, presença maravilhosa. Não se escandalize, mas a nossa geração está na hora de abrir mão do ouro, está na hora de abrir mão da prata e começar a se agarrar na presença. Oh, aleluia! Porque ela é mais valiosa, ela é mais preciosa. Quantos aqui nesta noite querem a presença? Quantos aqui nesta noite almejam pela presença? Aleluia! Oh,
Segunda habilidade. Primeira habilidade, oração. Vou terminar. Segunda habilidade, consagração. Que nós precisamos desenvolver consagração. E eu falo consagração no aspecto de fidelidade. Eu não estou falando de consagrar para Deus fazer. Eu não estou falando de consagrar para Deus me dar. Eu não estou falando de consagrar para Deus abrir porta, jejuar para Ele fazer. Eu estou falando de consagrar porque Ele já fez. E eu pertenço a Ele. Eu sou propriedade exclusiva dEle. Eu falo de consagração no aspecto de fidelidade. E quando eu falo no aspecto de fidelidade, não tem como eu falar do sentido, ou deixar de falar do sentido aqui de santidade. E quando eu falo de santidade, eu sei que é um pouco difícil, porque é um tema muito áspero demais. E quando a gente fala de santidade, logo que vem na mente do jovem é: não pode isso, não pode aquilo. Para ser santo eu não posso fazer. Só que quando eu penso em santidade, eu penso em algo mais profundo. Eu penso em algo mais tremendo. Para mim, Diego, a santidade é como se fosse a cultura do próprio Deus. Porque a cultura, ela predetermina hábitos, jeitos e trejeitos. A cultura determina a linguagem. Então, quando nós falamos de santidade, é como se fosse a cultura de Deus. Pedro vai dizer, como está escrito: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Quando eu me separo, eu santifico, eu passo a falar na mesma língua que Deus fala. Eu passo a me portar da maneira que Deus se porta. Eu passo a trazer a cultura de Deus. E aí, não tem como falar de santidade sem ilustrar aqui a saída do povo de dentro da terra do Egito. Porque quando o povo sai de dentro da terra do Egito, é interessante por demais. É como se fosse um processo de santificação. Olhe para cá. Nós temos várias revoluções na Bíblia, dentre muitas, as duas mais conhecidas, uma no Antigo e uma no Novo. No Antigo Testamento, a revolução Êxodo acontece através de um libertador chamado Moisés. Revolução no Novo Testamento, Calvário, acontece através de um libertador chamado Jesus. Só que a revolução no Êxodo, ela tem uma demasiada limitação, porque Moisés tira o povo de dentro do Egito, mas o Moisés não consegue tirar o Egito de dentro do povo. Jesus tira o povo do Egito e arranca o Egito de dentro do povo. Aleluia! Porque no processo da santificação não basta sair do Egito, mas o Egito tem que sair de dentro de nós. Aleluia! O hebreu tem que se voltar a se portar como hebreu. O filho tem que agir como pai. Então, segunda habilidade que nós precisamos desenvolver, a habilidade de consagração no aspecto de fidelidade. Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Mas Diego, ser fiel hoje em dia é antiquado, é retrógrado. Diego, vão me chamar de quadrado, e eu sempre digo isso: é melhor subir quadrado do que ficar redondo. A trombeta vai tocar, aleluia. É melhor ser taxado como antiquado aqui do que você ser descolado aqui e não ser reconhecido lá. Seja taxado aqui, mas quando você chegar lá na glória, ó o descolado chegando aí, ó o descolado chegando aí. O importante não é as curtidas que você tem no Instagram, o importante é a aprovação de Deus que você recebe lá no céu. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Eu tenho que correr para terminar. A terceira habilidade que nós precisamos desenvolver, não vou falar sobre ela, palavra de Deus. Manuseio da palavra, alimentar a palavra. Só para pensar, Jesus venceu o diabo no deserto com 3 armadilhas foram usadas pelo diabo no deserto. Primeira armadilha, dúvida. Se tu és o filho de Deus. Primeira armadilha, dúvida. Segunda armadilha, a própria palavra. Está escrito, se joga daqui, ó, os teus anjos darão a ordem ao teu respeito. Terceira armadilha, cobiça. Nenhuma dessas armadilhas Jesus cai, porque Jesus estava fundamentado na: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para terminar, quarta habilidade,
valorizar e preservar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Preste atenção no que eu vou te explicar para nós orarmos aqui nessa noite. Primeira epístola a João, capítulo 3, versículo 8. João vai dizer: filhinhos, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Parece que João está sendo taxativo aqui e está dizendo que todo mundo é filho do diabo porque todo mundo comete pecado. E a verdade é que se nós dissermos que não pecamos, já estamos pecando. Então todo mundo peca. Só existe uma diferença do pecado na vida do jovem que não está na igreja e o pecado na vida do jovem que está na igreja. O pecado na vida dos cristãos e o pecado na vida dos não cristãos. O pecado na vida do Filho de Deus, ele deve acontecer em uma perspectiva acidental. Nós pecamos, mas nós não pecamos porque nós queremos pecar. Nós pecamos por causa daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso aqui é corruptível. Então nós pecamos por causa da nossa natureza, perspectiva acidental. Nós não escolhemos pecar, nós pecamos por causa da nossa natureza. E é interessante porque quem comete pecado e não é filho de Deus, ele peca porque ele quer pecar, ele escolhe pecar, naturalmente ele se cede ao pecado. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Segura aí que a melhor parte é agora. A palavra comete, ela vem do verbo cometer. E um dos sentidos que se desfruta do verbo cometer é praticar. Então, em uma versão mais atual, nós vamos ter aqui a expressão: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nós não praticamos o pecado. Só que o mais bonito desse texto é a segunda parte, onde João ele diz assim: portanto, para isto se manifestou, aleluia, o Filho de Deus, oh glória, para desfazer as obras do diabo. Se coloque de pé. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olhe para mim, existem duas palavras-chave aqui. A primeira palavra é desfazer e a segunda palavra é obra. Preste atenção. A palavra desfazer, ela vem do grego lion, verbo primitivo, que dá o sentido de soltar, romper, quebrar, destruir, dissolver, derreter e desligar. A segunda palavra-chave aqui é obra, que vem do grego ergon, que dá o sentido de obra árdua, obra dedicada e suada, porque a obra do diabo ela é árdua e ela é dedicada contra nós. Só que quando, preste atenção, irmão, só que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ele diz está consumado, no sentido da palavra, o que Jesus estava fazendo com a obra do diabo? Primeiro, ele estava nos soltando dela. Segundo, Jesus estava rompendo ela. Terceiro, Jesus estava quebrando ela. Quarto, Jesus estava dissolvendo ela. Jesus estava derretendo ela. Jesus estava desligando ela. Agora eu vou falar uma coisa para uma geração moderna, que eu sei que vocês são modernos. Quando você vai lá na televisão e você aperta o botão do controle desligar, você não está desligando a sua televisão, você está colocando ela em modo stand-by, porque ela precisa estar ligada para que a conexão infravermelho venha diagnosticar quando você apertar o botão de novamente e ela religar. Então todo eletrodoméstico só está desligado quando você puxa ele da tomada. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não colocou a obra do diabo em stand-by, ele não apertou um controle e disse assim, a obra vai ficar em modo de descanso. Não, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi na tomada, aleluia, ele puxa a tomada e ele diz, a obra do diabo não tem mais poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, aleluia. Não liga aquilo que Jesus desligou, não tenta voltar para onde Jesus te tirou, porque a obra do diabo não tem poder
sobre a tua história. Aleluia! Feche os teus olhos nesta noite. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos por esse momento em sua presença. Ó Pai, nós cremos nesta palavra, que na cruz do Calvário o Senhor quebrou todo laço, todo embaraço do inimigo. O Senhor desligou toda a obra do diabo contra a minha vida, contra a vida do meu irmão. Se houver algum jovem aqui nesta noite que estava vivendo em meio aos cadáveres, se estava vivendo em meio às carniças, ó Deus, arranca ele desse ambiente nesta noite, porque a obra do diabo não tem mais poder. A obra do diabo não tem mais poder. A obra do diabo não tem mais poder. Receba nesta noite a presença do Espírito Santo de Deus. Receba nesta noite a virtude do Espírito Santo de Deus. Quem há muito tempo não fala em línguas, receba línguas estranhas agora. Recebe a presença hoje. Sinta a presença hoje. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. E aonde houver um enfermo, receba a tua cura em nome de Jesus. E a igreja diga: Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.